Tudo posto de volta, nós seguimos com o engenheiro elétrico da USP, Alexandre Piantini, conversando sobre os raios, né? Brasil campeão aí, mundial de incidência de raios, principalmente agora no verão. Alexandre, toda chuva tem raio? Não, nem toda chuva tem raio. Né? Normalmente no verão sim, porque o verão tem as condições básicas para a formação das nuvens de tempestade, calor e umidade, então no verão é muito comum acontecerem raios, mas nem todas as chuvas acontecem. Agora vamos falar das diferenças entre raio, trovão, relâmpago. Como que é tudo isso? Raio negativo, positivo? Então, o raio é um fenômeno bastante complexo, então a gente chama, é composto por diversas etapas, né? Mas raio a gente normalmente diz é o fenômeno completo. O relâmpago é a luminosidade emitida pelo raio, aquele clarão que a gente vê. O trovão é o barulho, né, o som provocado pela corrente muito intensa que percorre aquele canal. Isso provoca uma expansão muito violenta do ar que resulta no trovão. Então, o trovão é o barulho provocado pelo raio. O que a Maria falou sobre raio positivo, raio negativo? Então, isso tem a ver com a forma como acontece o raio. Dentro da nuvem tem cargas elétricas positivas e negativas. Então, de forma bem simplificada, a gente diz que o raio é positivo quando ele tem início no centro de cargas positivas da nuvem e negativo quando ele se forma a partir das cargas negativas. Mas o efeito quando cai é o mesmo? Eles têm características um pouco diferentes. A gente olhando não consegue perceber se é positivo ou negativo. Você percebe essa diferença fazendo medições da corrente elétrica, do raio, né? Mas tanto em um caso como outro, se uma pessoa for atingida, o risco de morte é muito elevado, né? Mas há sim características que diferem um tipo do outro. Guarda-chuva. A pessoa está andando com guarda-chuva na rua, começa a chover. É um possível foco para um raio? Então, depende do lugar onde a pessoa esteja, né? Se ela estiver numa área aberta... Então não é o guarda-chuva, é o local. É o local, né? Houve, alguns anos aqui em São Paulo mesmo, a morte de uma pessoa que estava com guarda-chuva e foi atingida por um raio. Mas o grande problema, nesse caso, não é o guarda-chuva em si, mas o fato da pessoa se encontrar, né, numa área muito aberta, e aí, com ou sem o guarda-chuva, o risco vai ser muito alto mesmo. É o mesmo caso do guarda-sol que a gente estava falando no bloco passado, né? Exatamente. Vamos falar sobre um mito ou verdade aí que persiste há décadas, parece, acho que até séculos, né? Um raio, Alexandre, cai 2 vezes no mesmo lugar? Sim, ele cai 2 ou às vezes mais vezes no mesmo lugar, principalmente se for num lugar muito alto, né? Então, uma torre, telecomunicações, um edifício muito alto, esses lugares são normalmente atingidos com uma certa frequência por raios, né? Mas tem uma historinha que dá para falar rapidamente. Os índios, eles acreditavam nisso, né? O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Quando o raio atinge o solo, ele pode deixar uma marca no solo. Então, os índios pegavam aquilo que chamavam de pedra do raio e andavam com essa pedra na esperança de que o raio não iria cair novamente naquela pedra. Então, eles estariam protegidos. Talvez seja essa uma das origens desse mito, né? A maioria das casas e prédios no Brasil tem para-raio? É um equipamento caro? Então, a grande maioria tem, né? Porque é obrigatório por lei? Isso quem define tem um órgão da prefeitura que cuida disso, né? E estabelece que o critério de instalação ou não do para-raios deve ser seguido conforme uma norma brasileira. Tem uma norma brasileira chamada Norma de Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas, e lá são estabelecidas as condições, em que condições é obrigatório se instalar um para-raios num prédio, né? Normalmente no prédio você precisa ter, né? Numa casa, dependendo das condições, isso pode não ser necessário. Ô Alexandre, certa vez eu ouvi dizer que se você estiver numa praia, num local muito descampado, mas num grupo de pessoas, não tiver para onde correr, né? E os raios começarem a cair ali, você perceber essa incidência de raios, se você der as mãos e formar um círculo, você estaria protegido. Isso é mito ou é verdade? Não, é mito. É mito? Isso não ouvi falar isso aí. Porque assim, o que me explicaram, né? Isso coisa lá do passado, que a descarga entra, mas ela vai para a terra, ela não tem para onde segurar ali. Ela teria zonas de fuga. Eu não sei se isso funciona ou não. Não, é mito. Numa área como você descreveu, né, numa área aberta assim, é muito perigoso. Uma pessoa, um grupo de pessoas, é melhor nunca ficar nada nessa de situação. dar as mãos e fazer o círculo. Não. Né? O negócio porque daí passa, né, a energia, não passa? Se uma das pessoas for atingida, todas as outras serão, porque vai haver circulação da corrente ali. Então, nunca ficar nessa situação, numa área aberta, durante uma tempestade. Então, até emendando nessa sua explicação, né, que a corrente passa de uma pessoa para outra, se uma pessoa for atingida por um raio, eu não devo me aproximar dessa pessoa?
para socorrê-la, o que eu faço nessa hora? Isso é um problema. Não, mas se alguém for atingido por um raio, o que se deve fazer é justamente o contrário. Procurar socorrer, a pessoa não fica com carga elétrica, então ela não, se você encostar nela, você não vai tomar choque, não tem problema. E quanto mais rapidamente... Porque o raio se dissipa rapidamente, é isso? Isso, ele passa, se a pessoa for atingida, ele passa pelo corpo da pessoa e vai para a terra. Né? Então, o que se deve fazer numa situação como essa é buscar socorrer o mais rapidamente possível a pessoa. Ela pode ter sofrido uma parada respiratória, né, ou cardíaca, então respiração artificial e massagem no coração é o que se deve fazer se alguém é atingido. No coração, certo. Nesse caso, as sequelas vão variar de pessoa para pessoa, depende da descarga elétrica do raio aí, Alexandre? Isso, a gravidade, né, do acidente vai depender basicamente da intensidade da corrente elétrica que passou pelo corpo, da duração da corrente, do percurso dela, se passou pelo coração, se passou pelo cérebro, aí o caso é mais grave, e da própria condição da pessoa, né? Às vezes está doente, está mais debilitada. Então, são esses os fatores que vão dizer se o acidente foi mais ou menos grave. As crianças são mais frágeis? Crianças, em geral, são mais frágeis e pessoas que estejam debilitadas. Isso, certo. sim. Imunidade baixa, idosos, talvez, né? Se bem que, quando a gente está falando de raio, no caso de alguém ser atingido diretamente por um raio, a chance de sobrevivência é muito pequena, né? Mas o raio pode cair a uma certa distância, dezenas de metros, por exemplo, de alguém, e essa pessoa sofreu os efeitos do raio sem que o acidente seja fatal. Pode desmaiar, mas pode ser ressuscitada, né? Se tiver um atendimento rápido, assim. Então, para uma situação como essa, claro, quanto melhores forem as condições físicas da pessoa, maior a chance de sobrevivência. Quais são os principais erros das pessoas? Os principais erros, bom, talvez um erro grande seja esse, de alguém sofreu um acidente com raio, não vamos nem chegar perto, né? Porque senão, se eu chegar perto, eu posso sofrer o choque também. Talvez esse seja o erro principal. E, na verdade, é essa ausência de socorro que está ajudando a colocar em risco maior ainda a vida daquela pessoa. Isso. Talvez se ela sofresse, ou se ela tivesse um atendimento rápido, ela pudesse ser ressuscitada, claro. Considerando que não foi um raio muito intenso que atingiu, né? O que os médicos, paramédicos fazem numa situação como essa? Que o corpo vai estar com uma descarga elétrica ou não? Na verdade, o que acontece ali? Ele sofre uma parada cardiorrespiratória, é isso? Isso, pode acontecer isso. Os efeitos do choque, né, são queimaduras, né, que pode ser de primeiro, segundo, terceiro grau, dependendo... Aí eu estou generalizando um pouco, não me limitando só a raios, né? Um choque de modo geral. Mas você pode ter parada respiratória, parada cardíaca, pode ter fibrilação ventricular, que é quando o coração ele bate desordenadamente, né, fora da frequência normal dele. E o que o atendimento deve buscar fazer, se a pessoa sofreu então a parada respiratória, fazer a respiração artificial e, no caso de parada cardíaca, massagem, né, no coração. Perfeito. Os animais que estão no pasto, né, nessa área descampada, os animais sofrem o mesmo efeito? Sim. Inclusive, é até comum, porque os animais, às vezes, eles buscam também abrigo embaixo de árvores quando está chovendo. Então, às vezes, acontece do raio atingir aquela árvore e você vê depois vários animais, vacas, assim, mortos em torno ali da árvore, né? É o mesmo caso da pessoa não buscar abrigo embaixo de árvore, porque o raio pode atingir a árvore e quem estiver por perto ali, sejam pessoas ou animais, podem sofrer um acidente fatal, podem morrer. O que fazer numa situação como essa, então? Como tocar o rebanho numa situação como essa? Raio caindo, os animais soltos pelo pasto ali. Complicado, né, Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. A pergunta é difícil. Treinar os animais para isso, né? Soltar um cachorro pastoreiro ali. Dependendo do local, o ideal, a gente sempre fala na situação ideal, é você ter um galpão, né, onde os animais possam ser levados e ficarem protegidos numa situação como essa, porque naturalmente eles vão buscar abrigo embaixo de árvore e isso é comum acontecer em acidentes desse tipo. Eu vou perguntar uma coisa que parece bobo, mas eu tenho dúvida, porque eu sou mergulhadora, eu mergulho, né? E eu já peguei tempo ruim, às vezes começa a chover e tal. Você está lá embaixo mergulhando, o que acontece? Tem algum problema? Porque a água não é condutora? Água condutora, mas de qualquer modo é uma situação perigosa, né? Porque o raio pode atingir qualquer ponto ali da água e a água ela leva a corrente elétrica para mais longe, né? Então, se você sofre um acidente dentro da água, aí o risco é maior porque a pessoa pode morrer afogada, né? Então,
é perigoso. Acho Isso que é nunca melhor fizeram evitar. essa pergunta para você. Ô, Alexandre, e nesse caso, É que eu então? lembrei da situação. Nesse caso, Maria Cândida estava lá mergulhando, aí ela foi para a lancha, foi para o barco. O barco em alto mar, ele pode também atrair o raio, não pode? Com facilidade? Pode, o barco também é perigoso, É? principalmente as embarcações menores, né? Os navios, eles têm para-raios, né? sim, sim. Mas as embarcações Canoa. menores... então, não tem. Então, aí é perigoso, sim. O raio pode atingir o barco, né? E, nesse caso, o perigo é muito grande. Maria Cândida, cuidado, hein? Meu Deus, não posso mergulhar na chuva. Na chuva de forma alguma. Alexandre, muito obrigado pela presença, obrigado. pelos esclarecimentos, né? Se alguma dúvida ficou para você de casa, 0 operadora 11 94494 5023. Aliás, esse é o nosso canal direto de comunicação com você de todo o Brasil. Pode mandar pergunta para os nossos convidados e é claro que a gente espera também para poder mandar beijos e abraços para todos vocês, né? É isso aí. Bom, Alexandre, intervalo então, né? Obrigado pela presença então, né? Obrigado. Vamos lá. e no próximo bloco a gente tem a Ioiô, não é? Oba! Vai fazer um empadão de carne seca com abóbora, uma delícia. É daqui a pouco.